Lá, 17º capítulo, o romance de Alfredo. O que acontece nesse capítulo? Primeiro nós temos uma conversa entre o Aniceto e o Alfredo, né? E o Aniceto pergunta como que está o trabalho do Alfredo lá no posto de socorro. Ele fala que, em termos gerais, o trabalho é bom, mas o grande problema que eles enfrentam ali no posto de socorro é decorrente do que estava acontecendo na Terra. E o que estava acontecendo na Terra, na época que foi escrito esse livro? A Segunda Guerra Mundial. Então, já fazemos ideia do padrão vibratório, tanto daqueles dos encarnados como dos desencarnados. Era um padrão vibratório muito baixo, muito complicado. E aí então o Alfredo conta que para poder trabalhar, ele estava precisando, tinha ali no posto de socorro 500 colaboradores para poder auxiliá-lo nessa tarefa de ajudar os desesperados, os sofredores, etc. Não é? E aí então, depois vem a curiosidade, justamente para que o Alfredo ele sente ali a necessidade de contar a sua história com a Ismália, e não Isaura, Ismália. A história do Alfredo e da Ismália. O que aconteceu? O Alfredo e a Ismália, eles viviam uma vida teoricamente até feliz, materialmente estavam bem, não é? O Alfredo se preocupava muito com as questões financeiras, com as questões materiais, e na verdade ele não dava muita atenção à questão familiar, à própria esposa e aos próprios filhos. E nesse interim há um sócio do Alfredo que começa a se interessar pela Ismália e começa o quê? Tentar conquistá-la, mas só que Ismália não cai nessa história, entendeu? Ela é muito fiel ao Alfredo, ao amor que ela sente pelo Alfredo, por ser já um espírito evoluído. E aí então ela não dá ouvidos. Mas esse sócio aí do Alfredo, ele fica muito, como é que se diz? Não se conforma com essa situação, né? De que como que ele não era atendido em seus desejos pela Ismália. E aí então ele bola um plano, e é um plano realmente terrível. Por quê? Ele contrata uma determinada pessoa, um homem, né? Que vai até a residência do Alfredo e da Ismália e se esconde. Enquanto a Ismália está no quarto do casal, nem percebe a presença dessa pessoa, o Alfredo, que já estava desconfiado. E por que o Alfredo já estava desconfiado de alguma coisa? Ele desconfia porque aquele sócio dele o envenena o tempo todo contra sua esposa, contra a Ismália. Fica ali falando, sabe, o tempo todo, como se fosse um obsessor encarnado, vamos dizer assim. Ficava ali influenciando. E o Alfredo, então, ele já estava com os ânimos acirrados. No que ele entra no quarto, ele percebe, então, uma sombra. E ao ver essa sombra, Ismália fica muito tranquila. Porque, na verdade, ela está com a consciência tranquila, ela não tem o que temer. Não é? Ela não estava fazendo nada de mal. Ela nem sabia que aquele homem estava lá. E aí, quando ele vê essa sombra vai pela janela. E se não bastasse ainda para piorar a situação, esse sujeito aí contratado pelo sócio do Alfredo deixa um chapéu, como se fosse de um jovem. Aí foi o ponto para que Alfredo então se revoltasse, né? Ele pega uma arma, ele tenta matar a Ismália, mas não consegue matá-la. E ele fica assim transtornado, né? E Ismália é aquele tipo de espírito pacificador, já bem assim, bem mais evoluído do que o Alfredo. E aí nisso então ele se revolta, o Alfredo se revolta, toma os filhos dela, eles têm os filhos, e entrega os filhos para uma governanta para que eduquem e manda a Ismália para a casa dos pais dela. E o Alfredo vai para a Europa, fica um tempo lá na Europa. E com aquele coração amargurado, pesado, etc. Em determinado tempo, ele recebe uma carta
comunicando que a Ismália tinha ficado muito doente e, mais do que doente, ela havia falecido, desencarnado por tuberculose. Pois bem, após o desencarne, então, da Ismália, o Alfredo volta ao Brasil, pega os filhos, vai tentar educar os filhos, etc. Mas está sempre com aquele coração amargurado, pesado. E um dia, aquele ex-sócio dele, que aí já não era mais sócio dele, que estava bastante moribundo, o chama, né, ali, naquele momento quase do desencarne, e confessa para o Alfredo que tudo não passou de uma armação. Imaginem vocês como é que ficou o Alfredo então, não é? Ele relata ali no livro, nesse livro dos Mensageiros, que ele ficou um louco, realmente um louco irremediável, não tinha mais conserto, aquela loucura, né? Ele tenta consertar a situação, mas não tem mais o que consertar. E aí, então, ele acaba depois desencarnando, né? Ele volta ao mundo espiritual em tristes realmente condições, certo? Sentindo muito culpado, e para o espanto dele, quem é que o socorre lá no mundo espiritual, quando ele estava ali sofrendo? A própria Ismália, que o ampara, ok? E aí então vem a pergunta, por que o Alfredo e a Ismália, então, porque ela não está o tempo todo junto dele, né? Porque o Alfredo explica que ela vai ali no Campo da Paz, acho que pelo menos uma vez por mês só, é só o que ela vai. E aí então, já que ela está numa categoria superior, será que ela não poderia então ficar com ele ali o tempo todo com o Alfredo ali no Campo da Paz? E aí o Alfredo fala que ela luta por isso, mas a luta maior tem que ser dele, do próprio Alfredo. Por quê? O Alfredo, diante daquelas coisas que ele fez e por ter dado ouvido a uma calúnia, principalmente, não ter ouvidos vigilantes, ele tem que aprender, diante do sofrimento, diante da solidão, a crescer, a subir, a evoluir e, principalmente, a valorizar a felicidade. Então, pelo comportamento do Alfredo, nós podemos perceber o quanto a nossa invigilância, o nosso apego em demasia, às vezes, às questões materiais, não cuidarmos da nossa família, como devemos, porque nós temos o nosso dever, né? O dever moral de cuidarmos da nossa família, faz com que nós nos perdemos no meio do caminho, né? Podemos dizer então que o Alfredo faliu também numa missão, não tenhamos nenhuma dúvida, não estamos falando aí de mediunidade, mas ele faliu na sua missão, né? E aí agora ele amarga aí um sofrimento dessa separação, vamos dizer assim, temporária, porque obviamente vai haver o crescimento e depois eles vão poder ficar juntos novamente.